Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um Aventurando Cast. Esse é o 8º episódio aqui do Aventurando Cast. Esse aqui que é um espaço para bater papo com amigos, com pessoas que vivem da vida ao ar livre. Se você ainda não conhecia esse canal, aproveitem, se inscrevam no nosso canal no YouTube, também no Spotify, para conhecer um pouco mais desse nosso trabalho, comentar, compartilhar, né, para que a gente aprimore mesmo essa temática, né, que é tão importante aqui da segurança, da vida ao ar livre, enfim, tudo aquilo que rodeia o nosso universo. Se você não me conhecia ainda, eu sou o Vini Martins, sou o host deste programa e hoje eu tenho aqui um privilégio, um prazer muito grande de receber mais um amigo, né? Esse aqui é o espaço que eu recebo amigos, viu, Evandro? Já disse o nome do meu convidado, né? Mas enfim, antes que ele se apresente, eu vou ler aqui um pouco do teu currículo, tá? Você me dá aqui a liberdade, né? Acho que a gente tem tempo aqui, 2 horas eu leio todo o seu currículo. Está resumido aqui em 4 linhas. Não precisamos nem falar, né? Mas é isso, olha só, o Evandro, ele é sócio da Atitude Ecologia e Turismo, ele é guia especializado e condutor de turismo de aventura. Ele é educador ao ar livre pela escola Outward Brasil e é ex-presidente da Beta. E hoje ele também atua como gerente técnico também da Beta e, além disso, é consultor em segurança e tem uma bagagem gigantesca no turismo de natureza. Então, galera, hoje a gente recebe aqui essa personalidade, esse amigo, que é o Evandro Schitz. A gente vai bater um papo aqui, vai falar muito sobre turismo de natureza, né, sobre segurança, sobre a cultura da vida ao ar livre. Então, Evandro, eu já te conheço, mas a galera não te conhece. Dá um oi pra galera, aproveita já e conta um pouquinho quem que é o Evandro Schitz. Bacana. Pessoal, primeiro, um brinde à vida ao ar livre. Tá, então vamos brindar, calma vamos brindar. Aí. Brindar. Mostrar um que nós... a vida ao ar livre. É o primeiro convidado com as canequinhas, então, hein? Ó, exigi que se não tivesse a caneca do Jô Soares, eu não vinha. Cara, prazer, né, Vini? Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu sou suspeito para falar, né, sobre a vida ao ar livre. Acredito que talvez seja um dos ambientes que mais transforma, né? Mais transforma o ser humano, mais transforma as pessoas. E que eu me recorde, quinta série, né? Quinta série é um período bem marcante da vida das pessoas, né? Agora é 5º ano, né? Na minha época era quinta série. Na verdade seria o 6º ano, né? 6º ano agora. Pra mim é quinta série, mas né? Pra gente é eterna quinta série. É, né? Quinta série. Então mostra um pouquinho do time, né? Da vida. Mas que eu me recordo, desde aquela época, assim, alguma coisa já me direcionava para o ambiente natural. O que era? Não tem como saber, né? Tudo criança, divertido e tal. Nasci no interior do Rio Grande do Sul, nasci praticamente na colônia, né? Como se dizia naquela época, no interior, lá na região das Missões do Rio Grande do Sul, no oeste do estado. E sempre tive esse vínculo com o ambiente natural, com a natureza, com banho de rio, com subir em árvore, com comer laranja no pé. Então, acho que isso traduz um pouquinho do que a gente acredita, né? Ter esses momentos de infância. E aí, dali pra frente, cara, foi uma sequência de coisas que vieram acontecendo e vieram meio que direcionando o caminho, né? E eu fiquei só buscando qual era a bifurcação que eu devia entrar, se é pra direita ou pra esquerda, né? E deu tudo certo. Estamos aí, chegamos hoje em 2024, falando com o Vini Martins. Você não falou que você é gremista, né? Eu achei que você ia soltar que você é gremista, né? Não, isso eu ia deixar no final, ia dar um Dali Grêmio, né? Mas faz parte também, né? Das escolhas. E você falou de laranja, né? Achei que você ia soltar um bergamota, né? Comendo as bergamotas. Bergamota, né? Também, cara. Laranja, bergamota. Mas aí tem uma história, eu já te conheço já há um tempo. Eu gosto muito da história que te atraiu para esse universo de turismo de natureza, né? Conta pra gente como é que foi isso daí, como é que deu aquela virada de chave, tem uma história, cara, muito legal. Essa virada de chave, ela acontece no momento que eu tô morando em Porto Alegre, né? Eu continuava fazendo coisas no ambiente natural, né? Adorava fazer essas coisas. Me recordo que talvez o período ali do período obrigatório do quartel, né? Do exército, que todo jovem deve cumprir. Aquilo ali meio que me deu um tiquezinho, assim, tipo, cara, isso aqui é legal, ficar acampado, fazer caminhada, fazer jornada com os amigos, isso é legal, é bacana, né? Me lembro naquela época, em 86,
fiz 8 campos de quartel em um período de 10 meses, praticamente uma saída de campo, né, que se chama no quartel, para ter essas experiências práticas, uma a cada mês, praticamente, né? Só foi o período básico ali, quando você entra para aprender quem você é, né? E depois o tempo todo saindo, fazendo jornadas e tal, né? E aquilo ali me deu opa, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, gosto de estar acampado, gosto de pegar chuva na cabeça, pô, é legal, bacana. E aí eu saio do quartel e em 87 eu sou convidado para conhecer o Canyon do Itaimbezinho. Não sabia o que era Itaimbezinho, não sabia o que era Canyon. Né? Tive que pegar a tradução para um amigo meu, disse, o que é um Canyon, né, cara? Ele me explicou o que era e tal. E aí eu cheguei lá e eu me lembro que a gente pegou um ônibus e chegamos lá nos Aparados da Serra, no Parque Nacional de Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, divisa com Santa Catarina. E a gente desembarcou do ônibus e era um campo, cara, um campo, né, um gramado, campos de altitude, e ele me disse, cara, vai caminhando aqui. E eu, tá, mas vou caminhando pra onde? Era um campo e um mato, né, e eu saí caminhando, e à medida que eu ia caminhando, eu tava me aproximando da borda do Cânion do Itaimbezinho. E aí eu começo a ver aqueles paredões aparecendo no 3D, assim, e eu começo a me assustar, porque eu tava... Realidade aumentada. Realidade aumentada. Eu começo a me assustar porque ali naquela borda são 700 metros de profundidade, né? E é um paredão vertical. E quando eu chego na borda, a primeira coisa que passa na minha cabeça é eu vou voar. E eu tenho a sensação de que eu preciso voar e pular, né? No segundo momento eu digo, não, para aí. Acho que é muito cedo. Vamos segurar e vamos tentar conhecer outras coisas antes de voar nesse negócio. E isso ali foi um determinante para chegar, então, talvez nesse momento de que por que eu tô aqui, ou por que eu resolvi seguir um caminho de trabalhar com natureza ou trabalhar com turismo de natureza, que a gente aprendeu a falar muito recentemente, né? O Itaimbezinho foi talvez a gota d'água para decidir fazer. Eu trabalhava numa grande empresa do Rio Grande do Sul, foi meu único emprego de carteira assinada, trabalhei 8 anos e meio, comecei como menor aprendiz e terminei como vendedor dessa empresa, né? Ferramentas Gerais. Não estou fazendo comercial da empresa, mas foi extremamente significativo aquele momento, né? E durante esses 8 anos e meio, eu nunca deixei de ir para o Itaimbezinho. Eu trabalhava como fiscal voluntário do antigo IBDF, o IBAMA, na verdade. IBDF e IBAMA era uma transição lá nos Aparados da Serra. E aquele ambiente, mesmo sendo muito prazeroso trabalhar naquela empresa, ele foi me desgastando. Até que um dia eu levantei para trabalhar num determinado momento da minha vida, acho que era 94, e levantei, fui pro banheiro, me arrumei, tomei o meu café, botei meu uniforme, que tinha um uniforme para cumprir, e parei na porta de casa, apertei a maçaneta da porta e me perguntei, que dia é hoje? E eu me lembro que eu devo ter ficado, acho que uns 30 segundos ou mais, quase um minuto, tentando me lembrar que dia era. E aí eu tive que fazer uma retrospectiva, rebobinar a fita, né? Para quem não sabe dessa expressão, existia a fita cassete, né? Que a gente tinha que rebobinar no gravador para ouvir a música. E eu tive que rebobinar a memória para me lembrar o que eu tinha feito todos os dias, para chegar à conclusão que ontem eu tinha dado bom final de semana para os meus colegas de trabalho. Era um sábado de manhã, janeiro, fevereiro de 94, e eu não trabalhava no sábado. E aí aquilo foi, tipo assim, cara, tem alguma coisa errada. E aí eu me revoltei tanto, cara, peguei minha bicicleta e eu acho que eu andei uns 150 quilômetros naquele sábado de bicicleta. Eu atravessei Porto Alegre, da Zona Norte à Zona Sul de Porto Alegre. Fui lá no meu quartel onde eu servi e voltei. Cheguei acabado em casa, dormi sem tomar banho, dormi no sofá de casa. No outro dia de manhã eu levantei, tomei um café, peguei minha bicicleta, tomei um banho, peguei minha bicicleta e andei mais uns 50 quilômetros. E aí na segunda-feira, tô sentado, trabalhava com televendas, tô sentado na mesa, né? E passa meu gerente na minha frente e diz, pá, preciso falar contigo. Eu olhei para ele assim, eu também preciso falar com o senhor.
Pedi demissão naquele dia, na segunda-feira, depois desse momento, porque eu acho que eu tinha chegado no meu limite. O que eu ia fazer, não me interessava mais, mas aquele ambiente já não conversava mais comigo. Porto Alegre já não conversava mais comigo. Você sabia o que você não queria fazer. Eu sabia o que eu não queria fazer. E aí, 3 meses depois, que eu torrei meu dinheiro da rescisão contratual, conheci a primeira empresa de ecoturismo do estado do Rio Grande do Sul. Dali para frente, chego aqui hoje, né? Então é um negócio que ela vai acontecendo, vai surgindo, e eu vou só meio que instintivamente buscando qual é a bifurcação que eu tenho que ir. Não sabia muito bem o que fazer, né? Não tinha conhecimento, não tinha equipamento, não tinha nada para fazer naquela época, né? Mas os caminhos vieram meio que dizendo, vai por aqui que tu vai te dar bem, vai por aqui que tu vai te dar bem. E aí em 94, pedi demissão, conheci essa empresa de ecoturismo, essa empresa faliu no final do ano, e aí eu já estava num ritmo de trabalho já com canela, na Serra Gaúcha, né? Do lado de Gramado, e já tinha feito alguns conhecidos em Canela, e a empresa fechou, e o pessoal de Canela disse, tá, e aí agora? O que tu vai fazer? Eu disse, cara, fiquei órfão de pai, de mãe, não sei o que fazer. E aí eu recebo o convite, então, vem para Canela e vamos trabalhar. E aí, olha só a coincidência, né? Que dia é hoje? 25 de novembro. Dia 28 de novembro de 94 eu chego em Canela. Vai fazer 30 anos que eu estou em Canela trabalhando com ecoturismo e turismo de natureza, agora dia 28. Então, estamos aqui, de alguma forma, comemorando 30 anos. Já aperta aqui minha mão, parabéns, pô. Então o Forrest Gump saiu correndo, o Evandro saiu pedalando. Correndo, cara. Cheguei com uma Toyota antiga, Bandeirante, de cabine de madeira, carroceria de madeira, com as minhas mochilas, minhas coisas, e fui para Canela viver de ecoturismo. Cara, eu já ouvi essa tua história aí da bike aí já várias vezes. E todas as vezes que eu escuto essa história, eu fico imaginando, né, como um filme mesmo, né? Imagine o modus operandi, né, que você estava e que muitas pessoas que hoje trabalham... E possivelmente, né, muita gente está. Muita gente está, exatamente. Né? Muita gente nesse modus operandi, é uma das coisas que a gente tem como um lado muito gostoso, muito bom, né, muito positivo de trabalhar com turismo de natureza, é exatamente o contrário, né? A gente está sempre no ambiente natural, fazendo coisas diferentes, coisas novas, né? Mas trabalhando, né? Sim. Não é só uma diversão, né? Não é só um lazer, é um negócio, é trabalho, mas é extremamente gratificante e impagável, né? Não tem preço a gente conseguir fazer o que quer. Né? Isso... É que é um cuidado também que tem que ter, né? Claro, eu no passado recente, trabalhando bastante, né? O nosso presidente, amigo, né? Foi inclusive o convidado do 7º episódio, onde ele puxou minha orelha, até brinquei com ele. Brinquei não, né? Agradeci, né, aqui no último podcast. Falei, obrigado por aquele puxão de orelha que você me deu, né? Você está trabalhando bastante, né? Mas está se divertindo também? Tem que se divertir. Tem né? que se divertir, tem que ser prazeroso. Porque é uma das... um dos pilares aí também, né? Pra gente trabalhar do nosso negócio. Porque se a gente não se divertir, como que eu tô entendendo quem está se divertindo, fazendo atividade, coisas do tipo. E é isso, né? A minha própria pedido de demissão da empresa é quando deixou de ser divertido, porque era prazeroso. Tá. Né? Então, quando deixou de ser divertido, deixou de ser prazeroso, vem o olhar também cuidadoso de assim, pô, eu posso estar prejudicando as pessoas que estão querendo fazer a coisa certa e eu tô ali atrapalhando, sei lá, né? Sim. Porque era um negócio de vendas, né? Então, tem que estar atento, né? Então, tem que ser divertido para todo mundo. Sim. Quem está ao redor de você também tem que ser prazeroso, né? Faz todo sentido. Mas e hoje? O que você faz hoje? Cara, hoje a atitude, ela se transformou a partir de 2018, né? A gente teve uma operação de receptivo local em Canela, né? Eu trabalhei numa pousada em Canela, trabalhei numa empresa de rafting em Canela. E aí em 2000 a gente acabou num grupo de amigos dizendo, cara, não tem nada para fazer aqui no final de semana a não ser caminhar em Canela e Gramado, comer em Canela e Gramado, né?
vê coisas em Canela e Gramado e não tem nada para interagir, não tem caminhada, não tem rafting, quer dizer, tinha rafting em Três Coroas, mas não tem bike, não tem nada, tirolesa, né? E aí fundamos a Atitude em 2000. Em 2018 a gente passa por um processo de transformação da empresa e em 2020, quando chega a pandemia, a gente resolve modificar o olhar da empresa, né? Usar os anos de conhecimento que a gente tem para tentar ajudar nosso segmento a diminuir o tempo de resposta, né? E aí vira uma empresa de consultoria. Então hoje somos 2 sócios, né? Nós começamos com 5 sócios, aí veio filtrando. E agora a gente é 2 sócios, eu e o Ismael. O Ismael é consultor também do Sebrae, trabalha com turismo há muito tempo, né? Como bacharel de turismo, como turismólogo e tal, é um especialista na área, tem feito muita consultoria. E eu acabei meio que me direcionando para consultoria na área de segurança do turismo de natureza, capacitação de condutores e tal, né? Aprimoramento de produto. Então, fico mais nessa área de turismo de natureza e o Ismael mais na parte de turismo convencional, de ordenamento turístico, de organização setorial e tal, né? E aí a gente hoje a Atitude virou uma empresa de consultoria, mas ainda continuamos com um olhar cuidadoso, né? Legal. Operação. Essa tua fala, ela me traz muito esse olhar de mercado, né? Essa questão mercadológica. Que é uma das pautas aqui sempre do Aventurando Cast, a gente trazer essas informações de mercado, né? Até porque a nossa audiência pode ser que esteja começando agora, então, olha, como que eu começo, o que que eu faço, né? Ou, por exemplo, essa minha pergunta agora, né? Quem que consome, né? Tem mercado para turismo de natureza? Então, assim, na sua visão, né? Ao longo dessas décadas, né? Já trabalhando com turismo de natureza, quem que é o consumidor de turismo de natureza? O que é esse consumidor? O que ele busca através das atividades de natureza? Eu vou te dizer que eu fui um profundo observador da pesquisa de perfil do consumidor, né? O Brasil tem uma pesquisa de perfil que foi produzida em 2010 e essa pesquisa de perfil, quando ela caiu na mão da minha empresa da Atitude, a gente estava no auge da operação que a gente teve dentro de um parque de aventuras na Serra Gaúcha, né? E a gente tinha um circuito de arvorismo, tirolesa e tal. E a gente estava exatamente tentando descobrir que recado aquele monte de gente estava querendo dizer para nós. E aí surge a pesquisa de perfil dizendo exatamente aquilo que a gente estava querendo saber, né? Pô, a gente está em Canela, do lado de Gramado, onde, teoricamente, não é perfil de ecoturismo e turismo de natureza. Não é um destino de turismo de natureza. Óbvio que tem bonitas paisagens, geografia... Tem natureza, mas as pessoas que estão indo para lá, elas têm outros objetivos. É diferente de direcionar... eu vou tirar férias e vou para Chapada Diamantina. Vou para Foz do Iguaçu. Vou para Chapada dos Veadeiros. Não, eu vou para Canela e Gramado. O objetivo do consumo lá em Canela e Gramado é diferente da... Porém, quando a gente entrou nessa parceria com esse parque de aventuras lá em Canela, a gente começou a perceber que o nosso universo de consumidores ele foi ampliado exponencialmente. Até 2004, antes de entrar nesse parque, nós trabalhávamos com 1.000 pessoas por dia de atendimento. Nós éramos praticamente o banco aquele 30 horas, né? Não tinha feriado, não tinha ano novo, não tinha... Todo dia a dia. Todo dia a dia. Então, 365 dias por ano a gente trabalhava. E isso não era sustentável a nível de ser prazeroso, porque todo dia a gente atendia alguém, mas era 1.000 pessoas por ano. Então, 3 pessoas por dia. Então, era cansativo para aquele tamanho da empresa. A gente entra no parque e no ano de 2005, ou seja, um ano depois, nós fizemos 12.000 atendimentos. Uau. Nós pulamos de 1.000 para 12.000. No ano seguinte para 18, depois 21, 24, 27. E em 2009 nós chegamos a 39, quase 40.000 atendimentos em turismo de aventura. Saiu de 1.000 para 40.000. Isso, e de 2004 para 2009. Em 5 anos, Uau. a gente sai de 1.000 para 40.000.
Isso primeiro choca, né? Pá, mas eu não estou fazendo ecoturismo. Aí depois começa, não, estou fazendo, é um ambiente controlado, já era uma área degradada, onde o parque se instalou, e a gente está regenerando a área e fazendo turismo. E aí a gente começa a entender que o turismo de natureza, ele pode ser em escala, desde que você tenha processos, procedimentos, ou que você consiga controlar esse ambiente. E aí vem a pesquisa de perfil, dizendo 68% da população brasileira, que de alguma forma tem a capacidade de viajar, é aberta ao produto de ecoturismo e turismo de natureza. Só que você precisa chegar nele. Você precisa chegar próximo dele. Esse produto ele não pode ser distante. Até pode, né? Vai pegar um perfil mais específico, um nicho mais segmentado. Mas a grande maioria dos consumidores brasileiros ele é aberto. Só que ele precisa saber aonde está, quanto custa, como que ele chega nesse local, quanto tempo demora, né? Vamos embalar esse produto, que foi o que a gente acabou fazendo nesse parque de aventura. A gente conseguiu embalar um circuito de arvorismo e tirolesas, onde tem 4 milhões de consumidores todo ano. E a gente fazia 40 mil. Então a gente fazia 1%. Não, 1% nada, 0,1% desse fluxo. Ou seja, 0,1% de 4 milhões é nada, mas para nós era muito. Então, há mercado consumidor, eles estão ávidos, mesmo que inconscientemente, por consumo de produtos de turismo de natureza, mas, porém, a gente tem que embalar bem. E essa embalagem ela vem recheada de vários aspectos. Tem que ser prazeroso, tem que ser acessível, tem que ser seguro, tem que ser divertido, tem que gerar uma grande experiência, grandes valores, né? Tem que levar a algo disso, né? E aí sim a gente vai acabar entendendo, opa, é possível sim, né? Acho que a gente acabou sendo testemunha ocular e viva de que a pesquisa de perfil ela não foi inventada, ela foi baseada em fatos, e a gente viu isso na pele, né? Em 13 anos de operação dentro do parque, nós atendemos mais de 450 mil pessoas em turismo de aventura. Uau! É um número muito expressivo. Assustador. 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 É muita gente. Assustador. Mas você já falou um pouco sobre o papel, né? Acho que fica claro aqui o papel de um operador, né? Ainda mais quando a gente trabalha com números tão assustadores, expressivos, né? Vamos usar o termo aqui expressivo, né? Mas para quem está começando uma operação, teria alguma habilidade, alguma coisa assim que você recomendaria? Olha, eu estou começando uma operação, você tem que ter essa skill aqui, né? Isso aqui é importante que você entenda para o turismo de natureza. São duas coisas diferentes que tem que separar. Quando a gente começa, não tinha nada. Não tinha equipamento, não tinha conhecimento, não tinha regra, né? A gente não tinha muita coisa e a gente veio que meio tateando, não no escuro. E nem por isso deu desculpa, né? Foi lá e fez. Isso, né? A gente veio tateando não no escuro porque a gente tinha quase que certeza de que o que a gente estava fazendo era o correto a ser feito, né? Mas hoje a gente tem uma série de informações que elas não podem passar desapercebido, ou o empresário que quer começar, ou que está começando, ou que está estabelecido, ele não pode dizer que ele não sabia e que ele não sabe, né? Então hoje a gente tem uma série de regras, normas técnicas, uma série de conhecimentos. Hoje a gente tem acesso a equipamento de forma facilitada. Hoje a gente tem mercado consumidor muito claro. Então a gente tem toda a base, todo o alicerce para fazer a coisa certa, né? Então, antigamente a gente não tateava no escuro. Hoje a gente não pode mais negociar o amadorismo dentro do nosso negócio. Essa é a primeira coisa. Não posso ser um amador, porque é muito técnico, é muito específico, né? Tem uma frase que eu uso e você já usou várias vezes. Inclusive aqui, tá? Inclusive já aqui. Até sei qual que é a frase. Então, nosso brinquedo machuca. É um brinquedo, é uma diversão para mim, o nosso trabalho diverte, o nosso trabalho é extremamente prazeroso, mas ele pode machucar as pessoas. A partir do momento que eu sei disso, eu não posso negar a informação e negar o conhecimento.
Ou negar a busca pelo conhecimento. Dizer, não, isso não precisa, não preciso fazer isso. Não, não pode mais. Então, acho que o grande segredo para os novos empreendedores é buscar conhecimento. E conhecimento ele é formado num tripé. Buscar competência. Eu preciso ser competente para fazer aquilo que eu desejo fazer, né? Então, um empresário, preciso ter conhecimento, habilidade e atitude, mas eu preciso saber gestão empresarial. Apesar de parecer ser um brinquedo, é business. É um negócio. Tem um CNPJ, eu tenho responsabilidade jurídica, eu tenho responsabilidade sobre as pessoas, seja ele o consumidor, seja ele a equipe, eu tenho responsabilidade sobre mim, sobre a minha família que está me esperando em casa. Então eu tenho que entender disso. Então não precisa ser rápido, mas também não pode ser muito devagar ao ponto de você sonegar que você precisa se estabelecer como um negócio, como um empreendimento, como um empreendedor, como alguém que está buscando melhoria da qualidade do negócio. Né? Então, tem uma série de coisas que para você fazer. E está tudo pronto. Né? Se você não se empoderar dessas informações e não fizer o correto, especialmente na questão de gestão empresarial, que é a segurança financeira do teu negócio, né? Não dá para começar arriscando. E hoje o risco é menor. Antigamente não. Né? Antigamente a gente não conhecia mercado, hoje a gente sabe que tem. A gente antigamente não sabia o que fazer ou que regra seguir, porque não tinha. Hoje tem. Então hoje tem ferramentas que você precisa entender que é inegociável para se estabelecer como um empreendedor de turismo de natureza. Seja lá qual for o tamanho, né, Vini? Eu presa ou um parque de aventuras, né? E acho que o segredo também é resiliência, principalmente para quem vai começar. Ter capacidade de esperar o momento, porque demora no Brasil, né? Infelizmente as coisas demoram para acontecer no Brasil. Então, assim, nada na minha empresa há 24 anos atrás, ela aconteceu da noite para o dia. E nunca é sorte. Não acredite nessa história, né? Todo mundo diz, você teve sorte. Não foi sorte, não. Também não acredito. Né? Então, é isso. Competência, buscar atrás, correr. Galera, tem informação disponível. Vai lá, dá um Google. Você tem o site da Beta, que você tem a parte ali de downloads. Você pode baixar manual. Tem norma técnica. Tem documentos que ensinam de uma maneira simplificada como implementar um sistema de gestão. Tem YouTube, tem Instagram, boas práticas, tem benchmark hoje para você fazer, tem Aventurando Cast, tem outros podcasts. E tem nós, né, Vini? Tem a gente. Tem a gente. Liga pra gente, conversa com a gente. Bate um papo. Como faz? É né? isso. A gente está aberto. Cara. Tem aberto, tem Férias Vivas, né? Que inclusive logo está aqui também. Tem Sebrae. Tem Sebrae, tem tanta gente, né? Tem Sesc, Senac fazendo capacitação. Então não dá para dizer, não sabia, não sabia. Ninguém me falou, né? Não é aceitável mais esse posicionamento. Eu sei que tem muitos desafios ainda pela frente, né? Eu vou te fazer aqui uma pergunta, eu imagino a resposta, né? Porque por mais que o mercado cresceu bastante, né? Ele cresceu talvez em volume, eu não sei o quanto que ele cresceu em profundidade, mas o mercado em si, em termos de informação, sim. Né? Mas eu digo em termos de operação mesmo, sim. Né? Falando em termos de negócio. Então, a gente tem muita ferramenta disponível, a gente acabou de falar aqui onde você pode buscar isso, mas, infelizmente, a gente ainda esbarra em coisas que são ainda muito básicas. Eu acredito que, por conta do mercado, ele ter muito essa questão da paixão ainda envolvida no negócio, e é recorrente aqui, a gente está batendo papo, e aí eu estou conversando sempre com uma pessoa aqui que é apaixonado pelo negócio que faz. E a paixão, ela dá certo até a página 2, né? Que tem que pagar boleto, tem a questão da gestão e tudo mais, né? Mas, na sua opinião, né? Quais são os maiores desafios, né? Que a indústria do turismo de natureza, ela sofre hoje? A gente brinca, né? Que a gente é duplamente amador no nosso segmento. Uma porque a gente ama fazer e outra porque a gente não se profissionaliza. Boa. A gente é amador, né?
Então, talvez o grande gargalo é o segmento como um todo, né? Não é A, não é B, não é C. O segmento entender que a informalidade pode estar diminuindo o tempo de resposta do segmento, da profissionalização do segmento. A gente tem um sonho, e quando eu falo a gente, é a gente do segmento. Acho que o Brasil, as pessoas que trabalham diretamente com turismo de natureza, ou que têm alguma relação com turismo de natureza, precisam ter o mesmo norte. Qual é o norte? Cara, a gente tem um gigante na mão, que é natureza de norte a sul, leste a oeste, nas 4 estações do ano. Tem a segunda ou terceira maior biodiversidade do planeta. Tem 6 biomas. E a gente ainda não conseguiu estrategicamente se posicionar como um dos principais destinos de turismo de natureza do planeta. Né? A gente recebe aí 6 milhões, 7 milhões de turistas internacionais. Desses 6 a 7 milhões de turistas internacionais, 4 milhões são argentinos que não precisam que a gente venda o Brasil, eles entram no Brasil porque é vizinho, Mercosul, eles entram. Então ninguém precisa promover o Brasil para o argentino dizer assim, eu vou para o Brasil. Né? Agora, para trazer o americano, para trazer o suíço, para trazer o europeu, a gente precisa promover e gastar muito dinheiro para trazer eles. Então é inadmissível que o Brasil ainda fique nos 7 milhões de turistas internacionais. E a gente tem exatamente o que eles querem consumir, que é a natureza, cultura, história, boas experiências. A gente tem. Mas por que não vem? Porque a gente é amador. Porque eles sabem a dificuldade que o brasileiro tem de interpretar a profissionalização. Né? Então, acho que esse é o grande segredo que a gente precisa... Todo mundo precisa começar a botar a bússola para o norte verdadeiro. Não é nem o magnético e nem da carta, é para o norte verdadeiro. Né? E dizer, cara, vamos para lá. Vai demorar, vai ser demorado. Eu sei que a gente às vezes é imediatista, mas o segmento ele precisa se estruturar com um único olhar. Assim, vamos transformar o Brasil num grande negócio. Né? E aí a gente tem essa vocação de olhar para o espaço natural com certo carinho, né? com mais atenção, com mais foco. Né? A gente precisa preservar porque é o meu negócio. Né? Então a gente precisa ter esse olhar. Eu, sem dúvida, colocaria que o grande desafio é sair da informalidade. Passar literalmente para profissionalização. E aí é uma estratégia que não depende só do empresariado. O poder público precisa se profissionalizar, as academias precisam se profissionalizar para construir uma mente mais adequada para essas pessoas que são os estudiosos do turismo brasileiro, né? Para a gente ter gente pensante em ordenamento turístico, numa série de coisas. E o empresariado. Porque é ali que está o grande gargalo. É na tua mão que está ele, o cliente. É na minha mão que está o cliente. Né? Então, qualquer trabalho que a gente fizer mal feito, a gente está dando um tiro no pé. E tem trabalho mal feito em todo o Brasil. E talvez, e aí eu sou um pouquinho cético às vezes, talvez a gente esteja fazendo mais mal trabalho do que bom trabalho no Brasil. Isso é uma preocupação grandiosa, porque a gente vê coisas aparecendo nas mídias todos os dias. Mas as coisas positivas a gente dificilmente vê. A gente gasta muita energia para mostrar o lado positivo do turismo de natureza do Brasil. Né? Ontem, mais especificamente ontem, um vídeo, vou falar o nome do local, é claro, né? Mas assim, uma pessoa que construiu uma tirolesa, um senhor, e ele oferece isso comercialmente. E dentre tantas outras, né, coisas que ele fala assim, venha treinar o seu caráter aqui nessa tirolesa. Cara, o que tem a ver caráter com tirolesa? Cara, era um nível de construção assim, de baixíssimo nível, sem equipamento, uma coisa assim, e oferecida comercialmente. Então, eu já sabia, já imaginava a resposta, né? Que é uma luta do segmento mesmo, nessa questão de entender o número, né? Qual que é o tamanho do mercado? A gente não sabe. Gigantesco. É gigantesco. É gigantesco. Mas assim, a gente tem alguns, né, números, né, cadastro e tal, mas tem talvez um número
sei lá, 2, 3 vezes do que tem no Cadastur. Não, muito mais. Muito mais? Muito mais. O Cadastur, acho que identificou 17 mil empresas. Tá. Então é muito mais. Eu acho que são muito mais. Então a gente tem esse problema da Porque informalidade. Nem todo mundo está no Cadastur, né? E se a pessoa é informal, você imagina o nível de amadorismo, Exato. né? Então você tem... Se eu estou trazendo um caso aqui de um amadorismo, de uma pessoa que é formal, você imagina o informal, né? Que a gente nem sabe... Exatamente. Né? Então, assim, realmente... teoricamente, pro business, pro negócio, pro turismo brasileiro, ele não existe se ele é informal. Eu não sei quem é esse cara, não sei onde é que ele está. Né? Então, como que a gente atinge essas pessoas? Né? E o formal tem uma grande dificuldade de entender que quanto mais formos formalizado, cadastrado no Ministério do Turismo, mais força de política pública a gente tem. Sim. Eu me lembro até hoje, assim, nas entradas de Ministério do Turismo, quando estava na presidência da Beta, o ministro olhava para nós e perguntava: quantos vocês são? Cara, era constrangedor. Era constrangedor tu responder para ele, né? E eu ficava com medo de dizer, porque ele podia dizer assim: não, desculpa, eu não vou fazer política pública só para esse número. E é assim que funcionam as coisas. Sim. A gente só consegue estabelecer capacitação, qualificação, fomento, né, promoção turística, se nós formos muitos. Se nós formos poucos, não haverá, porque a gente não tem força, né? Então esse é o grande gargalo que a gente tem, é formalizar e ter os formais sabendo que eles são peça fundamental nessa construção de política pública. Isso mesmo, é um trabalho de formiguinha, continuamos aí firme e forte, carregando o piano, né, carregando as bandeiras, não só o piano, né, mas também as bandeiras, né, da formalização e das boas e melhores práticas, né, também importantíssimo. Agora, ainda nessa ótica de mercado, Evandro, não tinha nem nenhuma vez de alemão, você vê, né, o papo tá melhorando, hein? Tá melhorando, né? A gente tá formal aqui, né? Chamando pelo nome. Né? Evandro Schitz. Mas o alemão, conta pra gente. Eu sei que você roda bastante, né, por aí, Brasil afora, e a gente está falando aqui dessas questões mercadológicas. O que você tem enxergado como tendência que vem se desenvolvendo, que vem se destacando, o que o mercado tem buscado? Você vê algo novo pro turismo de natureza? Cara, eu tenho conversado muito com as pessoas que eu tenho acesso, especialmente lá em Canela, né? Que buscam lá o meu espaço, né? E que conversam com a gente e tal. Exclusividade. Senso de exclusividade. Não que você tenha que ter produtos ou serviços para uma pessoa, um casal, uma família. Mas a pessoa precisa se sentir, de certa forma, cuidada como se ela fosse exclusiva daquele local. Então, a personalização de um produto para um grupo, para uma família, eu acho que isso é uma tendência que a gente não pode perder o rumo. Por quê? Turismo de massa, ele repete uma fórmula. Todo mundo é igual. E não existe ser humano igual. No turismo de natureza, as pessoas conseguem encontrar uma ótica de assim, pô, eu sou diferente aqui. Porque se eu te colocar no mesmo quadradinho, no mesmo coisa, provavelmente você não vai ter uma boa experiência. Porque ela é igual a minha. E eu não quero ter uma experiência igual a tua. Eu quero ter a minha experiência. O meu sentimento, ele é único. E o turismo de natureza tem que ter esse cuidado, esse carinho, de olhar para as pessoas e dizer assim, cara, vou formatar um produto ou serviço que pelo menos o olhar dele vai ser assim, cara, tem pouca gente aqui. Você pode até trabalhar com bastante gente, mas faça de uma forma como que a experiência seja para poucos. Né? E aí eu vou citar alguns exemplos. Rio da Prata, bonito. Bonito consegue ter um certo fluxo turístico, mas eles conseguem proporcionar experiências de forma que você entre no rio para fazer uma flutuação de snorkel, ou no Rio da Prata, no Rio Sucuri, que o grupo vá com a sensação de que são só eles que estão no rio.
Eu não estou ouvindo gritaria lá atrás e não estou vendo o pé do grupo da frente e nem a cabeça do cara. Curvinha ali, na né? curvinha, o cara nadando. Não, é aquele grupo ali, né? Com número limitado e tal. Então, eles têm condições hoje de dar um intervalo entre as experiências de cada grupo, de forma que as pessoas saiam e não se cruzem. Outro exemplo para mim é o rafting de Três Coroas, que é lá perto da minha região, que você conhece. São 5 empresas de rafting trabalhando no mesmo rio, Paraiana, com o mesmo produto, buscando o mesmo cliente. E eles conseguem quase que ter horários dentro do rio. Para quê? Para as experiências de cada uma das empresas terem a sua particularidade e a sua exclusividade. Porque se eu botar 10 barcos de cada empresa, são 50 barcos. Que experiência eles vão ter 50 barcos, todo mundo se cruzando no Rio Paranhana, que é belíssimo, com água, não é cristalina, mas ela é uma água extremamente bacana, é uma água turva por causa da geração dela, mas não é poluída. Mata Atlântica, é um túnel verde. E aí você vai botar 50 pessoas gritando lá? Não. Então vamos fazer o seguinte, a cada 15 ou 20 minutos sai um grupo de 10. Então eles têm horário de largada. A experiência desses 5 grupos vai ser tão positiva que eles vão sair dizendo, cara, vai lá. Então eu acho que esse é o sentimento, né, de exclusividade. Tentar chegar o mais próximo da sensação de exclusividade. Eu acho que isso é uma tendência que a gente precisa estar com ele no radar. Acho que é por aí. Muito bom. Então isso aí, audiência. Você que trabalha com turismo de natureza, pega essa dica. Buscar alguma coisa no sentido de personalização, exclusividade, essa questão aí ligada... Agregar valor ao produto, né? Muito bom, e foram excelentes exemplos aí, eu conheço as operações, tive o privilégio de fazer a flutuação tanto no Prata quanto no Sucuri e também de remar no Paraiana, aí fazendo rafting lá em Três Coroas, e realmente você comentando, eu fui me lembrando aqui, né? Remember aqui das experiências, e realmente rebobinou a fita. Rebobinei, né? A gente é mais old school, né? Não, realmente muito bom. Então, fica aí essa dica de ouro do alemão para você que está trabalhando com turismo de natureza. Repense as suas atitudes dentro da sua operação, né? As suas experiências, e de uma forma que você consiga comercializar, tendo... né, não só o diferencial competitivo, mas principalmente essa experiência para quem está consumindo. Perdão. Bom, a gente sempre fala aqui de a beta, ela tá em tudo, né? A gente acabou de comentar aqui desses materiais, o quanto que ela trouxe, né, e contribuiu para o mercado, mas você consegue trazer aqui alguma experiência, ou alguma fala, o quanto para você, para o alemão, para o Evandro, o quanto que a Beta contribuiu para a sua operação, né? Você que veio de um momento que é talvez não, é antes da Beta, e você pega exatamente essa virada de chave, aonde chega a Beta, e hoje você trabalha como consultor, né? Você trabalha, né, tem o seu trabalho como Atitude Ecoturismo, e você tem a questão da Beta como gerente também da Beta. O que você enxerga hoje que o mercado evoluiu, cresceu, e o que a Beta trouxe de contribuição? Então, aquilo que eu te falei no início, né? A gente é da época, não é os primórdios do ecoturismo, né? Que começam 10, 12, 15 anos antes de eu começar no meu caminho, né? Mas... a gente não tinha nada. A gente não tinha absolutamente nada. Tudo foi descoberta, erro e acerto, né? Hoje a gente tem a capacidade de acertar, porque a gente tem exatamente o alicerce que pode nos colocar em cima de um período extremamente precioso para o país e para os seus negócios, né? Então, hoje a Beta... ela talvez tenha tido, não só ela, mas junto com outros atores, tenha construído o alicerce para você poder pisar em cima e não afundar, ou a tua construção não entrar em colapso, né? A construção que é o sonho, né? Putz, eu tenho um projeto de vida, eu quero construir minha empresa, mas eu piso aonde, né? Se eu não sei a possibilidade, o risco de eu estar pisando num terreno desconhecido e que pode ser um terreno ruim,
não por ser ruim, mas por eu não conhecer, o meu negócio pode afundar. E aí eu perco o sonho, eu gero frustração, eu acabo não sendo prazeroso, né? Pode ser demorado demais, vou ter que investir muito, né? E hoje não. Hoje a gente tem condição de... eu vou abrir um negócio. Pô, eu tenho diretrizes. Abro o negócio, sei exatamente aonde que eu vou fazer, como eu vou fazer, aonde que eu vou me capacitar, que tipo de norma eu vou seguir, que tipo de regra eu tenho, né? Hoje os parques nacionais brasileiros têm regras baseadas na construção de 20 anos atrás, coisa que era um sonho nosso, hoje está acontecendo. Então, os parques nacionais estão olhando para o uso público como ferramenta de desenvolvimento social. Então, hoje tem tanta coisa que eu vejo a Beta literalmente como um alicerce, né? Ou a história que a Beta construiu. Não a Beta porque ela é feita de pessoas como a gente, né? Mas a história da entidade, ela teve um papel de exatamente formatar as condições para você pisar em cima. Né? Comparo como um grande prédio. O mato estava alto. O mato estava alto. E a galera da ABETA, se você não conhece ainda, a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, dá uma olhada no Google aí, você vai entender um pouco mais sobre o trabalho da ABETA. Inclusive, esse jovem rapaz aqui, o alemão, foi o 4º presidente? Não. 1, 2... Felipe, Jean... 3... Douglas... Foi o 5º. Tá. 5º. Foi o Felipe... Jean? Não. Depois do Felipe veio o Israel. É o Israel, depois o Jean, depois o Douglas e aí eu. E o Jean foi 2 vezes ainda, né? Mas sim. Foi o 3º presidente, o Douglas o 4º e o 5º. Então esse rapazinho aqui está na história da entidade aí com uma grande contribuição. Obrigado. 12 anos já. 12 anos. Logo ele está de volta. Eu já comentei, inclusive, no podcast do ABETA Summit lá com o Banjo, e já tenho revelado que desejo sim. Não nesse momento, não hoje, mas acho que dá para contribuir um pouquinho mais, né? Dá para ajudar. Tem lenha para queimar ainda, tá? Acho que sim. Tá voando, acho que sim. Nosso alemão. Agora, olha só, tá meio coligado, né? A questão do tema ABETA e segurança, e é um tema que a gente busca trazer aqui no Aventurando Cast. A gente quer trazer sempre esse olhar de mercado, né, de experiência, que tem a ver com o mercado, e também a segurança, que também tem a ver com o mercado, né? Mas é um tema principal aqui do Aventurando Cast, porque a gente quer levar realmente essa informação para a nossa audiência, né, para o mercado consumidor, enfim. Segurança, Evandro Schitz. Inegociável. Não se negocia segurança, né? Primeiro para a gente. E aí, quando a gente fala segurança, ela precisa ter a ótica não só da segurança física, mas da segurança de negócio. Precisa ser seguro. Porque se não for seguro para mim, como que eu vou fazer segurança para os outros? Né? A máxima da máscara de oxigênio no avião. Né? Se despressurizar a cabine, vai cair máscara de oxigênio, coloque primeiro em você. Garanta que você está seguro, para depois poder ajudar os outros. Então, um aprendizado, né, que um dos meus sócios me disse, ideologia não paga conta. Boa. Ideologia não paga conta. É legal fazer? É ótimo fazer. A gente ter uma ideologia para viver, né? Eu quero uma para viver, como dizia Cazuza. Ela é extremamente importante, mas ela não paga as contas. Empresas foram feitas para gerar lucro. A partir do lucro é que eu consigo fazer ideologia. Antes não, né? Senão eu vou acabar me frustrando. Mas segurança, ela precisa ser empresarial, financeira, ela precisa gerar o lucro para mim conseguir ter qualidade ou condições de adquirir conhecimento, adquirir competência, adquirir bons equipamentos, criar bons procedimentos para garantir que as pessoas voltem para casa da mesma forma como elas chegaram. Pessoas, não é clientes, é todo mundo. É eu, você, o nosso colaborador, o nosso auxiliar, seja lá quem for, né? As pessoas que estão diretas e indiretamente ligadas ao nosso negócio. Então é inegociável. Não tem discussão. Mas eu vou deixar para lá. Não se deixa a segurança para lá. Né? Então, segurança para mim
é ponto pacífico. E as pessoas precisam se educar para isso. Tem um gap aí gigantesco de compreensão sobre o que é segurança no nosso segmento, né? E isso tem sido um grande desafio também do setor, né? Então, eu vejo isso. Não negocio. É garantir no mínimo, né? É garantir no mínimo que essas pessoas se tornem para suas casas. Não. É o princípio. É vida, né? Não é um saco de feijão que está em cima de uma cadeirinha de segurança ou num carrinho. Não é. Tá. Né? São vidas que estão ali. Então, vamos tratar essas vidas com o respeito que eles merecem, né? Então, vamos colocar essas pessoas de volta para sua casa. Se ela tiver um sorriso no rosto, no final, cumprimos nossa missão, né? É isso. É isso aí. Eu gosto desse olhar da segurança, que é um olhar mais 360, né? Uhum. Porque quando a gente fala de segurança em turismo, aí falando de aventura, né? Porque aí fica mais explícito, né? Embora o turismo de aventura tá dentro do pool aí de turismo de natureza, né? Mas quando a gente fala turismo de aventura, parece que é aquela coisa, tá? A corda, ela aguenta, o mosquetão não vai abrir, não vai quebrar, né? O cabo de aço vai suportar, enfim. Uhum. A gente fica muito nesse campo de coisas que são tangíveis, né? Aos nossos olhos, né? É o equipamento. É o equipamento. Mais o equipamento, vamos ser bem, né? A estrutura e o equipamento. A estrutura e equipamento. A gente olha pouco para recursos humanos. Muito né? pouco. Que aí o gargalo. É o grande gargalo. Eu sempre digo que se acontecer algum tipo de coisa por falha de segurança, nunca é o equipamento e nunca é a estrutura. Será 100% humano. É o operador, é o condutor que está ali. É a competência. E aí a gente enxerga em muitas operações aí Brasil afora uma negligência nessa parte, né? Uma imperícia, né? Muita gente despreparada, né? Operando de maneira assim, muito amadora, mas muito amadora. Abaixo do amador, né? Um nível... Abaixo do amador. Então, assim, assustador. É assustador, realmente é assim. A gente colocando pessoas em risco de vida mesmo, né? Já diria um amigo, risco de morte. É desesperador. É desesperador. Né? Então, assim, essa visão 360. E aí, quando a gente fala disso também, a gente está falando explicitamente de questões jurídicas. Né? Exato. Esse olhar jurídico. Hoje a gente tem muitos casos de jurisprudência, né? Em turismo de natureza. As pessoas precisam estar muito atentas. Como diria também um outro amigo, não é o mesmo, né? A gente precisa colocar as barbinhas de molho. Né? Precisa colocar as barbinhas de molho. E é assustador, Vini, porque quase todo final de semana a gente recebe alguma informação, né? Depois que a gente acaba sendo reconhecido como uma referência da segurança, você acaba chegando coisas. E todo final de semana tem coisas. Tem final de semana que não chega uma, chega várias, né? E às vezes até estraga o nosso final de semana, porque a gente está vendo que o Brasil está indo para um caminho que não deveria ir, né? Sim. A gente deveria garantir a segurança das pessoas e a gente não está olhando para isso. Né? É isso aí, gente. Então, ó, tá aí a dica de ouro, mais uma dica de ouro, né? Esse olhar 360 para a segurança. Segurança é cultura, segurança é inegociável. Amigo, a gente vai chegando aqui no final do nosso podcast. O tempo aqui é cronometrado. Passa rápido, né? Passa muito rápido um bate-papo desse aqui tão gostoso, né? Mas para finalizar, gostaria de ouvir de você assim, qual que foi a lição, talvez a lição mais importante, né, que você ao longo dessas décadas aí trabalhando com turismo de natureza, você traz hoje para esse podcast aqui para brilhantar ainda mais esse nosso bate-papo. Cara, eu acho que a que mais me marcou foi exatamente essa que eu falei do ideologia não paga as contas, né? Eu era um cara meio ligado à ideologia. Eu frequentei vários ambientes, né? Eu comecei amador, né? Como amador. Passei por processos de amadorismo, certamente. Informalidade também, né? Mas esse olhar de... Cara, eu quero fazer ecoturismo, eu quero trabalhar com turismo de natureza, eu quero trabalhar com turismo de aventura. Não funciona, não vai funcionar se eu mantiver esse olhar só ideológico, né? Eu preciso ver a minha empresa, o meu negócio, como um negócio, como o
o local, ou o lugar, ou o organismo vivo, né? Que vai me proporcionar eu me manter o maior tempo possível fazendo o que eu gosto. Porque senão, como é que faz? Né? Então eu preciso ter esse cuidado. Porque senão, se você for praticar como esporte, tá tudo certo. Tenho um emprego e eu pratico no final de semana. Mas se eu vou... É hobby, né? É hobby. Agora, se eu vou entrar no negócio de ecoturismo como empresário, como empreendedor, tenha esse cuidado, essa atenção, né? Então, acho que esse é o aprendizado máximo que eu tive e foi talvez uma das primeiras conversas que eu tive com um dos meus sócios quando a gente fundou a empresa. Sentamos os três e um me disse, olha, ideologia não paga conta. Eu fiquei brabo com ele no dia, porque eu gosto de fazer, né, cara? Como é que eu faço para não fazer? Né? É mais forte do que eu, né? Cara, mas era isso, né? E aí, aos poucos, eu fui entendendo, né? E especialmente quando a gente passa para aquele momento de atender 1.000 pessoas por ano e passa para 12.000, eu entendi o que ele quis dizer. E não era uma visão apenas capitalista. Não, era uma visão que ele disse assim, ó, tá vendo? E aí, quando eu recebi o convite para assumir a presidência da Abeta, e eu disse para os dois, né, para os meus dois sócios, me convidaram para ser presidente da Abeta. O que vocês acham? Esse mesmo sócio me olhou e disse assim, só esteja aqui na alta temporada, o resto pode sair, a gente mata aqui no peito e a gente resolve. Né? Então, aí comecei a fazer ideologia agora de uma outra forma, né, junto com a Abeta, e aí se comprovou essa teoria. Eu consegui fazer a ideologia, consegui trabalhar, passei 7 anos e meio na diretoria da Abeta. Hoje continuo fazendo como gerente técnico, né? E é por ideologia mesmo. Né? Não sou remunerado, o salário não é grande, não tenho férias, não tenho 13º, as pessoas me ligam a qualquer hora. E é por gostar disso e por acreditar que a gente pode fazer um universo do turismo de natureza no Brasil bem mais profissional, né? Se a gente está certo, a gente vai saber mais lá na frente, mas a gente acha que está num bom caminho. Então, nos aprendizados, esse foi o de mais impacto para mim, né? Me transformou num empreendedor, não mais num guri que achava que ia resolver os problemas da humanidade, né? Sensacional, meu irmão. Ano que vem completa 10 anos da nossa amizade. Eu te conheci em São Paulo, no Caetanos Bar. Não sei se você lembra. Conversa com o Luizão botando o dedo. Esse aqui é o cara aquele que eu te falei, Evandro. Assim, entendi. Você ainda na presidência, né? Então... Recém chegando, cara. Depois a gente se aprofundou, né? Aprofundamos nossa amizade. Conheci melhor você em 2016 lá em Três Coroas. E de lá pra cá a gente vem nutrindo uma amizade. Né? Remando sempre juntos pra frente. Juntos, né? O norte é o mesmo. O norte verdadeiro. Gostei dessa. É o mesmo. Gostei dessa. E eu só tenho que te agradecer, cara, porque ao longo desses quase 10 anos aí você tem me inspirado demais. Né? Muitas das questões que eu aprendi, né, dentro do segmento de turismo de natureza foi com você. Tá? Você é uma inspiração para mim. Eu queria deixar aqui esse registro aqui de gratidão, tá? Já falei isso várias vezes para você, né? Já falei isso em público, em outros locais, e aqui estou deixando esse recado aqui para nossa audiência do Aventurando Cast. Bacana. Né? Já citei o teu nome aqui algumas vezes, né? Hoje nós estamos aqui no 8º episódio, né? Mas antes desses aqui tiveram outros, claro, né? E eu sempre citei você, sempre citava o alemão, né? O Evandro, dizendo que um dia ele ia estar aqui com a gente. Então, fico aqui muito honrado, me sinto muito feliz de bater esse papo contigo, viu, meu amigo? Recíproca verdadeira, cara. Tô muito feliz mesmo, e é um momento histórico para nós aqui do Aventurando Cast, para a MSV. É sempre bom, né? É sempre muito bom caminhar ao lado de pessoas que nos inspiram, que são infinitamente melhores do que a gente, que chegaram antes, né? A gente quer aprender cada vez mais e sugar, né? No bom sentido, né? Beber ali na fonte, né? De tudo isso que você já contribuiu e ainda vai contribuir, né, com a gente. Queria te agradecer pela tua disponibilidade de vir aqui no Aventurando Cast. Deixa um recado final aqui para a galera. Você tem uns minutinhos aqui para dar um oi para a galera. Um oi não, né? Um tchau. Um oi e um tchau. E aproveitar e deixar aí Eu sei que você não é um cara muito ligado assim nessa questão de redes sociais, mas tem lá o Refúgio Araucária para quem quiser se refugiar, né? Conta aí onde
onde você se esconde, né? Onde está a sua caverna ali, no bom sentido, né? Mas é uma caverninha mesmo, né? Boa. Eu moro em Canela, né? Na Serra Gaúcha, moro a 15 minutos do centro da cidade, na zona rural, né? Na área rural. Estou há 10 anos praticamente lá vivendo dentro de um sítio, né? Meu vizinho mais próximo está a 500 metros de mim. E é isso, né? Acho que encontrei um pouquinho daquilo que aos poucos, desde do quinto ano, né? Da quinta série do primeiro grau, eu vinha procurando, encontrei ali, né? E possivelmente é ali que vocês vão me encontrar. 90% do meu tempo eu estou ali. Raramente eu venho para São Paulo, raramente eu saio, a não ser no Summit ou para algum evento de capacitação, alguma coisa assim. E é isso, gente. E acreditem, né? Eu acho que eu me lembro de vários momentos assim dessa passagem pelo turismo de natureza, né? E vários conselhos e tal. Nunca desacreditar no próprio sonho. Tem que acreditar. Vamos para frente. Eu acho que ele vai acontecer, né? Claro que tem desafios que a gente às vezes não espera que vão acontecer. Mas eu acho que se a gente tiver um bom caminho, um olhar cuidadoso para esse sonho, né, o universo responde. De alguma forma o universo responde. E pelo menos para mim tem sido assim. Então não vejo por que não ser para as outras pessoas. Né? Pergunte para o universo se você tem alguma dúvida e eu tenho certeza que ele vai te responder. Esse é o recado final aí. Arroba Evandro _Schutz, SCHUTZ. Instagram. E o do refúgio. Arroba Refúgio Araucária, tudo junto. Você vai fazer parrilha pro pessoal lá? Se forem, né? Não posso fazer a parrilha se não tiver ninguém lá, né, cara? Ó, além de tudo, o cara faz uma parrilha. Vocês não podem perder isso aqui. Negócio... E pizza também. Pizza também. Pizza né? forno a lenha. Muito legal. O sítio... Bom, todas as vezes que eu vou para Serra Gaúcha... Mas você não fez as caminhadas no sítio, não fez tudo. Eu conheço uma parte, né? Mas assim, se eu não me hospedo lá, pelo menos eu passo lá para a gente dar um oi e comer um churrasco gaúcho. É isso aí. Meu irmão, muito obrigado mesmo, de verdade. Satisfação enorme ter você aqui. Obrigado por participar da história aqui do Aventurando Cast. E esse foi o 8º episódio do Aventurando Cast. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui até o final. Se você não conhecia ainda esse espaço, aproveite, se inscreva no nosso canal no YouTube, também no Spotify. Deixe seus comentários, curta, compartilhe, comente. Isso vai ajudar a fortalecer cada vez mais esse espaço aqui para a gente bater papo com os amigos e tudo mais. Esses episódios eles são gravados quinzenalmente, então isso é importante que você entenda que todo mês tem 2 episódios. 2 amigos para bater papo, pelo menos 2, né? A gente vai começar agora os próximos, trazer mais gente aí, vamos encher a sala aqui do Aventura no Cast pra gente distribuir mais essas canequinhas. Essa aqui é sua, tá? Essa aqui é minha, tá? E foi a primeira, tá? Foi a primeira. Ó, você vai despertar... Eu tô levando embora, tá? Aí você vai despertar em outras pessoas aí um pouco de ciúmes, de inveja. É só voltar, né? Volta pra cá. Começa a pedir, né? Vocês que participaram dos anteriores, só chegar aqui que vai ter mais canequinha para todos vocês. Galera, um grande abraço a todos vocês. Obrigado a galera do bastidor. Valeu, é verdade, olha lá. Danilo, alô. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau.